Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no significado do Natal, guiados pelo Evangelho de João. Vamos descobrir juntos por que essa celebração é sobre um Deus que decidiu se tornar um de nós. Então, para a gente entender o Natal de verdade, a gente precisa voltar lá para o princípio. Mas olha, não é só aquele princípio da criação que a gente conhece do Gênesis, não. O Evangelho de João nos leva para um momento ainda mais antigo. Imagina só, antes mesmo de existir tempo, antes de existir espaço, já existia a Palavra. Uma presença divina eterna que estava lá com Deus desde antes de tudo ser tudo. E é aqui que está o ponto central de tudo. No princípio, era a Palavra. Essa palavra, que em grego é logos, é muito, mas muito mais do que um som, do que uma palavra falada. É a chave para a gente conseguir entender o resto da história. Pensa assim, a palavra é como se fosse a própria comunicação de Deus, sabe? A forma como ele se expressa, como ele se revela para o mundo. E mais, é o agente que ele usa para criar e para renovar tudo que existe. E essa palavra não ficou parada, não. Ela foi a força criadora por trás de absolutamente tudo. É bem parecido com o que a gente vê no Gênesis, né? Aqui em João, a palavra é o que traz vida nova para o mundo. Só que a chegada dessa palavra que cria tudo não foi nada tranquila. Pelo contrário, o Evangelho descreve isso quase como um conflito cósmico, uma batalha gigantesca entre a luz e as trevas. Então, de um lado, a gente tem a luz, que é vida, é verdade, é o projeto de Deus, e do outro, as trevas, que representam o erro, o pecado e tudo aquilo que vai contra esse projeto divino. A chegada da palavra, então, é o começo de uma batalha que vai definir tudo. E aqui vem a grande promessa, o ponto de esperança. A luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Essa é uma mensagem de esperança que não dá para abalar, sabe? A vitória da luz, de certa forma, já está garantida. E para ter certeza de que a humanidade não ia deixar essa luz passar batido, Deus enviou uma testemunha. Aí que entra João Batista. A missão dele era uma só: apontar para a verdadeira luz e preparar o caminho para ela. O problema, a grande tragédia no começo da história, é que mesmo com o aviso de João, a luz veio para os seus, mas eles não a reconheceram. E é essa rejeição que prepara o terreno para o evento mais radical da história. Pensa bem, a história tá cheia de gente tentando virar Deus, né? Tentando alcançar o divino. O Natal vira essa lógica de cabeça para baixo. Aqui é Deus quem desce, quem se torna humano. E por quê? Por amor. E chegamos na frase que define tudo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. É isso. Isso é o Natal. Aquilo que era divino, eterno, se tornou físico, palpável, parte do nosso mundo. Ok, mas o que isso quer dizer na prática? O Verbo se fez carne. Vamos mergulhar nas consequências gigantescas desse evento. Primeiro, quer dizer que Deus assumiu a nossa fragilidade, a nossa carne no sentido mais humano da palavra. Segundo, ele mostrou a sua glória não num templo de pedra, mas no corpo de uma pessoa. E terceiro, ele armou a sua tenda no meio da gente, vivendo como um de nós. O divino e o humano aqui não se anulam. Pelo contrário, eles se complementam. Isso muda completamente a forma de se relacionar com Deus se a gente comparar com a antiga lei. A lei, que veio por Moisés, criava servos. Essa nova realidade em Jesus nos transforma em filhos. A gente sai de uma comunicação que era parcial para uma revelação completa de quem é Deus. E o que isso muda para a gente no fim das contas? Qual é a consequência disso tudo na nossa vida? A resposta é transformadora. O poder de nos tornarmos filhos de Deus. Esse é o verdadeiro presente de Natal. Quando a gente acolhe a palavra, a gente recebe a capacidade de se tornar filho de Deus. Porque Deus se fez humano, a gente pode participar da vida divina. E o mais incrível é que essa filiação divina não depende do nosso esforço, da nossa família, de nada disso. É um presente de Deus. É um convite que vale para todo mundo, uma festa da qual ninguém, absolutamente ninguém, precisa se sentir excluído. Então, no fim, fica essa provocação para a gente pensar: se Deus se tornou gente com a gente, onde é que a gente encontra Ele hoje? O Natal nos desafia a enxergar o divino não só lá no céu, mas aqui, no rosto de cada pessoa, com toda a sua beleza e toda a sua fragilidade.